A Grande Pirâmide de Gizé não é um mistério de engenharia. É um milagre da logística. Por séculos, sua forma colossal contra o céu egípcio tem convidado especulações sobre tecnologias perdidas, ajuda de outro mundo. Mas a verdade é muito mais pé no chão e, de muitas maneiras, mais impressionante. O maior segredo da pirâmide não está escondido em câmaras secretas, símbolos esotéricos. Está à vista de todos. É um testemunho de planejamento meticuloso, organização incansável, esforço coordenado de milhares de seres humanos. Isso não foi mágica, foi gerenciamento. Para compreender verdadeiramente a construção da Grande Pirâmide, devemos primeiro confrontar a sua escala colossal. Este é o primeiro e talvez o mais impressionante desafio logístico que os seus construtores enfrentaram. A estrutura é composta por um número estimado de 2.300.000 blocos de pedra, a maioria de calcário extraído localmente. É um número tão vasto que, se colocados lado a lado, formariam uma linha com mais de 5.000 quilômetros de comprimento. O bloco médio pesa cerca de 2,5 toneladas, o que é mais ou menos equivalente ao peso de 2 carros pequenos. Para construir a pirâmide, os antigos egípcios tiveram que extrair, transportar e levantar o peso equivalente a milhões de carros, um por um. Mas nem todos os blocos eram médios. Para as câmaras internas, como a Câmara do Rei, foram utilizados blocos de granito muito mais pesados, com alguns pesando entre 50 e 70 toneladas cada. Para contextualizar, um único bloco de 70 toneladas é mais pesado do que um tanque de batalha moderno M1 Abrams. Mover esses monólitos das distantes pedreiras de Assuã, a mais de 800 quilômetros ao sul, exigia uma coordenação monumental. Transportá-los pelo Nilo e depois levantá-los a mais de 60 metros de altura no núcleo da pirâmide representa um feito extremo de engenharia e logística. E, no entanto, em meio a essa massa avassaladora, a precisão era fundamental. Todo o monumento foi alinhado aos pontos cardeais com um erro de menos de 1/10 de grau, uma precisão que rivaliza com a tecnologia moderna. Para compreender a magnitude da construção da Grande Pirâmide, é essencial analisar a logística por trás dela. Se assumirmos o período consensual de aproximadamente 20 anos para sua conclusão, os números de produção revelam um desafio de engenharia e organização sem precedentes. A tarefa era mover e assentar cerca de 2.300.000 blocos de pedra. Distribuindo esse volume ao longo de 2 décadas, isso exige a colocação de uma média de 115.000 blocos por ano. Isso se traduz em aproximadamente 315 blocos por dia, assumindo que o trabalho continuou sem interrupções durante todo o ano. Se os construtores trabalhassem 10 horas por dia, um bloco teria que ser extraído, transportado e posicionado a cada 2 minutos. Esse ritmo implacável exigia um sistema operando com máxima eficiência, onde cada segundo era otimizado. Um rendimento tão alto nunca poderia ter sido alcançado trabalhando em um bloco de cada vez. O processo tinha que ser massivamente paralelo, com múltiplas operações ocorrendo simultaneamente. Enquanto uma equipe estava extraindo os blocos de calcário na própria Gizé, outra, a centenas de quilômetros ao sul, extraía o granito de Assuã para as câmaras internas. Ao mesmo tempo, diversas equipes transportavam blocos acabados para o local, utilizando trenós sobre areia umedecida para facilitar o deslizamento. No canteiro de obras, outras equipes preparavam e nivelavam a próxima fiada da pirâmide com precisão milimétrica, e outras ainda arrastavam o próximo bloco pela rampa. Era uma verdadeira linha de montagem em escala monumental, uma coreografia logística perfeitamente sincronizada. O maior desafio físico da Grande Pirâmide não foi apenas extrair, mas sim mover os seus mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Transportar e elevar essa massa colossal a uma altura de mais de 140 metros exigiu uma engenharia logística sem precedentes. Os métodos exatos ainda são debatidos por egiptólogos,
pois as evidências arqueológicas são escassas. No entanto, o consenso acadêmico gira em torno de um sofisticado sistema de rampas. As principais teorias propõem 3 tipos de rampas: uma longa rampa externa reta, uma rampa em espiral que envolve a pirâmide e uma engenhosa rampa interna. Uma única rampa externa reta, com a inclinação suave necessária, teria que ter mais de 1,5 km de comprimento, exigindo um volume de material quase tão grande quanto o da própria pirâmide. Isso a torna impraticável. Por isso, é muito provável que uma combinação de sistemas tenha sido usada, adaptando-se à medida que a construção subia. Uma rampa externa, larga e reta, pode ter sido usada para as seções inferiores, permitindo o transporte rápido de grandes volumes de material. Acima disso, uma rampa em espiral ao redor do exterior poderia ter continuado a subida, embora apresentasse desafios nas curvas. A teoria mais recente sugere uma rampa interna em zigue-zague, que seria mais eficiente, estável e econômica em material. Gerenciar essas rampas foi um feito logístico monumental. As superfícies precisavam suportar um peso imenso e exigiam manutenção constante para garantir a segurança e a eficiência. Uma descoberta crucial, confirmada por experimentos arqueológicos, foi que umedecer a areia à frente dos trenós reduzia drasticamente o atrito. Essa simples inovação permitia que equipes menores puxassem cargas muito maiores, otimizando a força de trabalho. Equipes dedicadas eram responsáveis por entregar a quantidade exata de água no tempo certo, uma tarefa vital para manter o fluxo de materiais. Um sistema de tráfego bidirecional era essencial. Trenós vazios descendo para a recarga, enquanto trenós cheios subiam continuamente. A margem para erro era mínima. Um escorregão ou uma corda quebrada podia ser fatal para os trabalhadores e paralisar uma seção inteira da construção. A coordenação era crucial. Dezenas de homens puxando em perfeita sintonia, guiados por um líder que marcava o ritmo com cantos e gestos, como um timoneiro moderno garantindo que todos remassem como um só. Um dos aspectos mais surpreendentes da Grande Pirâmide é sua precisão geométrica, alcançada sem lasers, sem GPS, sem CAD. A base é um quadrado quase perfeito, com cerca de 230 metros de lado, e diferença entre os lados inferior a 20 centímetros. Esse nível de precisão é um testemunho da habilidade e paciência dos agrimensores. Para nivelar a fundação, empregaram água, um dique temporário, inundação e marcação do nível da lâmina d'água. Assim criavam uma linha de referência perfeitamente nivelada. Outro método, um nível em forma de A, usado repetidamente em pequenas distâncias. Para o alinhamento, confiavam nas estrelas e nas sombras de um gnomon para achar o norte verdadeiro. Estabelecido o eixo, aplicavam o 3A4-5 com cordas nodadas para ângulos retos perfeitos. A chave não era tecnologia secreta, mas disciplina, repetição e verificação. Um pequeno erro na base viraria uma falha maciça no ápice. Medir, verificar e corrigir continuamente permitiu escalar técnicas simples para um monumento perfeito. Por muito tempo, a imagem predominante era a de milhares de escravos sendo brutalmente chicoteados. Evidências arqueológicas derrubaram essa noção. Desenterramos os restos de uma cidade de trabalhadores. Não era um campo de escravos. Era um assentamento altamente organizado. Trabalhadores bem alimentados e com cuidados médicos. Esqueletos mostram fraturas curadas e amputações tratadas. Os feridos eram cuidados. Dieta rica em proteínas de gado, ovelhas e peixes. Energia para trabalho exigente. Inscrições citam grupos como os Amigos de Khufu e os Bêbados de Menkaure. Marcas de divisões de trabalho organizadas, não de escravos. Um núcleo profissional complementado por mão de obra rotativa durante a inundação do Nilo. Arquitetos e supervisores no topo, gerenciando mestres e milhares de trabalhadores. A logística incluía alimento, água, ferramentas e moradia para dezenas de milhares. Não era trabalho escravo caótico.
Era uma operação estatal organizada. A Grande Pirâmide não exige explicações envolvendo alienígenas, tecnologias perdidas ou forças misteriosas. Vista pela logística, ela deixa de ser mistério e vira uma operação magistral. Gestão de processos. Organização humana. Execução implacável. A linha de montagem mais ambiciosa do mundo antigo. Produto final. Uma montanha feita pelo homem. Construída com precisão que ainda inspira admiração. Eles dividiram a tarefa em processos repetíveis, padronizados e paralelos. Nivelaram com água, alinharam com as estrelas. Ferramentas simples e disciplina. Organizaram, alimentaram e abrigaram uma cidade de construtores por décadas. A pirâmide não é inexplicável. É demonstração extrema do que organização, padronização e coordenação conseguem fazer. A maravilha da pirâmide é profundamente humana